Nós vamos falar sobre a ponte de Winston. Então, primeiro, a ponte de Winston, a esquematização clássica da ponte de Winston, exatamente dessa forma aqui. Então, eu teria R1, que é uma resistência conhecida, R3, uma resistência conhecida, R4 é um reostato, ou seja, uma resistência variável que eu vou ajustando de acordo com a minha necessidade. E o Rx já seria uma resistência desconhecida. Essa ponte está em equilíbrio, então na realidade não passa corrente pelo galvanômetro. Isso aqui seria uma corrente I, chega aqui, divide em I1, passa I1, I2 passa I2. Então eu sei que R1, Rx está em série, R3 e R4 também está em série. Lógico, se não passa a corrente pelo galvanômetro, que é esse equipamento que está aqui no meio, significa dizer que não tem corrente passando por aqui. E não tendo corrente, significa dizer que a DDP entre o ponto C e o ponto D é zero, ou seja, não tem diferença de potencial entre o ponto C e o ponto D. Em outras palavras, potencial em C é igual ao potencial em D. O R4 representa um reostato, ou seja, um equipamento na qual você faz o ajuste da resistência. Então, ele tem uma resistência que é variável. À medida que você vai aumentando ou diminuindo o comprimento desse fio, você vai alterando o valor dessa resistência. Então, por isso, isso é um equipamento chamado de reostato. Esse é o símbolo de um reostato, ou seja, fala que você pode variar o comprimento aqui. Função de uma ponte de Winston: determinar a resistência elétrica de um dado resistor. No caso dessa representação, esse Rx é o que eu estou tendo como variável, aquilo que eu não conheço. Então, eu não conheço a resistência desse resistor posicionado aqui. Continuando, ponte equilibrada significa dizer que não passa corrente pelo galvanômetro. Tá? Se não passa corrente pelo galvanômetro, significa dizer que o potencial no ponto C é igual ao potencial no ponto D. Então aqui, ó, eu sei, já estou dizendo que o potencial em C é igual ao potencial em D. Ponte de Winston em equilíbrio significa uma coisa: é constante o produto das resistências elétricas situadas em lados opostos. Aqui, então observa, ó, R1 oposto a R4 e Rx é oposto a R3. Então, pelo que está escrito aqui, eu posso afirmar que o produto de R1 vezes R4 é igual ao produto de Rx vezes R3. Aqui, ó, R1 vezes R4, R1 vezes R4 é igual a Rx vezes R3. Então, isso aqui seria exatamente a ponte de Winston equilibrada. Outro equipamento, é uma adaptação dessa ponte de Winston, é a chamada ponte de fio. Tá? E a ponte de fio, ela tem essa aparência aqui. Eu tenho Rx, que é uma resistência desconhecida, R3 é uma resistência conhecida, aqui estaria um fio, aqui está o galvanômetro, então eu sei que dessa extremidade até onde está o galvanômetro tem um comprimento L1. E do galvanômetro até a outra extremidade tem um comprimento L2. Então, o que eu posso dizer? Dos extremos, como foi visto lá na ponte de Winston, diz que Rx vezes R2 é igual a R3 vezes R1. Então, lógico, se isso aqui é um condutor, tem um comprimento,
Então, esse cara tem uma resistência. Então, eu estou dizendo que R3 vezes R1 é igual a Rx vezes R2. Aqui, se você aplicar, no caso do R2, a segunda lei de Ohm, que diz que a resistividade vezes o comprimento, que no caso aqui é o L2, dividido pela área, então isso aqui representa a resistência R2 utilizando a segunda lei de Ohm. E isso aqui representa a resistência R1 utilizando exatamente a segunda lei de Ohm. L1, que é o comprimento 1 sobre a área vezes a resistividade. O material é o mesmo, ou seja, isso aqui é um fio homogêneo. Então, significa dizer que a resistividade desse lado é igual à resistividade desse lado. Então, eu posso simplificar. A resistividade nesse condutor é a mesma. Então, essa resistividade com essa aqui simplifica e é óbvio. A mesma área que eu tenho nessa extremidade, eu tenho nessa extremidade. Então, eu também posso simplificar as áreas. Consequência, Rx vezes L2, R3 vezes L1. Então, tá aí. Então, estou aplicando aqui o mesmo princípio lá da ponte de Winston. Só que ao invés de eu falar em resistência, eu falo que é Rx vezes o comprimento 2, R3 vezes o comprimento 1. Tá? Então, é uma outra maneira de aplicar ou de adaptar essa ponte de Winston. Então, aqui eu tenho um exercício bem tranquilo. Diz, os resistores do circuito esquematizado têm resistências tais que o galvanômetro não acusa passagem de corrente elétrica. Então, significa dizer que a ponte está equilibrada. Então, não passa corrente aqui pelo galvanômetro. Por isso que ele está dizendo que a ponte é equilibrada. Determina o valor da resistência do resistor X. É esse cara aqui. Lá pela teoria, nós já sabemos o seguinte. Primeiro, ponte equilibrada vale a teoria, produto das resistências elétricas situadas em lados opostos é igual. Então está aqui, se você observar, a resistência de 10 ohms vezes 2 vai ser igual a 5 vezes x. Aplicando essa teoria, aqui 10 vezes 2, 20, 5 vezes x. Resolvendo essa equaçãozinha, eu sei que essa resistência vale exatamente 4 ohms. Então, está aí uma aplicação direta da teoria da ponte de Winston. Cuidado, a ponte de Winston vai estar equilibrada. Então, toda vez que ele disser que a ponte está equilibrada, não passa corrente pelo galvanômetro. Isso implica dizer que o produto das resistências opostas vai ser igual. Vamos, 10 vezes 2, 5 vezes x. Beleza, descobriu o valor dessa resistência aqui. A próxima letra ele pede exatamente o resistor equivalente. Aí é aquela jogada. Se o sistema está em equilíbrio, vamos, passa I1 aqui, consequentemente passa I1 aqui. Então não desvia a corrente para cá porque a ponte está equilibrada. Então a mesma corrente que passa no resistor de 10 ohms também passa no de 5 ohms. Consequência disso, esses dois resistores estão em série. Então a equivalente entre os dois é a soma. 10 mais 5, 15. Vamos aplicar aqui embaixo. Vamos lá. Aqui eu teria I2, esse I2 também passa por esse de 2, consequência, esses dois resistores estão em série. Somo, então eu teria x mais 2, mas o valor desse x nós já encontramos lá na letra anterior, na letra A.
que vale exatamente 4. Então, 4 mais 2, 6. Então, eu já sei que aqui eu teria uma resistência equivalente desses dois, de 6. A resistência equivalente aqui, R' equivalente, e R duas linhas equivalente, vão estar em paralelo. Então, aí você pode aplicar exatamente aquela lei produto pela soma. Então, eu faço R' equivalente vezes R duas linhas equivalente, dividido pela soma de R' equivalente mais R duas linhas equivalente. Fazendo isso daí, você vai chegar exatamente e a resistência equivalente para esse circuito aqui, ó, montando uma ponte de Winston, é exatamente 4,82 ohms. Beleza, tranquilo, fácil de aplicação da ponte de Winston. Tá? Então não esqueça, a ponte de Winston é utilizada para você descobrir o valor de uma determinada resistência que é desconhecida. Ora, a segunda aplicação é com respeito à chamada ponte de fio. Já vimos lá como é que ela funciona. Serve para a determinação de uma resistência desconhecida X, então eu quero saber o valor dessa resistência aqui, sabendo que a ponte da figura está equilibrada, ou seja, então falar que a ponte está equilibrada significa dizer que não passa corrente pelo galvanômetro. O galvanômetro G não acusa nenhuma passagem de corrente elétrica. Determine o valor numérico de Rx em ohms na situação de equilíbrio, considerando que L1 igual a 20 centímetros e L2 igual a 50 centímetros. Você observar aqui, ó, primeira coisa, essas duas resistências aqui, ó, está em paralelo. Eu vou ter que juntar essas duas resistências primeiro, aí eu vou ter uma resistência equivalente aqui, e aí sim eu aplico aquela questão de o produto de Rx vezes o comprimento 2 é igual a essa resistência equivalente vezes o comprimento 1. Então está aqui, ó. Primeira coisa, achar a resistência equivalente. Como está em paralelo, eu posso aplicar produto pela soma. E ao resolver essa equaçãozinha, que é bem tranquilo para vocês, que a resistência equivalente vale 100 ohms. Com isso encontrado, que é essa resistência equivalente, ficou tranquilo. É essa resistência equivalente vezes L1 e essa resistência Rx vezes L2. Aqui, aplicando essa equaçãozinha, ou seja, resolvendo, teria o L1 vale 20 centímetros, o L2 vale 50 centímetros. Resolvendo a equação, nós teríamos aqui que Rx vale 40 ohms. Então, aí um exercício muito simples aplicando ponte de fio. Então, nós vimos a ponte de Winston, propriamente dito, e uma adaptação da ponte de Winston, que é a ponte de fio. Valeu, galera!